Imagina só, você passa meses preso em um trabalho onde sua chefe é simplesmente impossível de agradar. Uma presença que transforma cada dia em um verdadeiro teste de sobrevivência. Ao seu redor, um ambiente superficial onde a aparência vale mais do que talento. E onde ser você mesma não é o suficiente. E aos poucos, você muda. Tudo para conquistar a aprovação daquele mundo ao qual você está inserida. Até que, depois de tanto se perder, chega um momento mais difícil, se escolher. E finalmente, correr atrás dos seus verdadeiros objetivos. Mas e se 20 anos depois, com a sua vida completamente diferente, o destino te levasse de volta para aquele mesmo lugar? Essa é praticamente a vida de Andy Sachs em O Diabo Veste Prada 2. Olá, eu sou Teresa Crescêncio. Se você gosta de curiosidades sobre séries, filmes, análise e tudo que envolve a cultura pop, já se inscreve no canal, deixa seu like e ative o sininho para receber as notificações. Quando a gente pensa na jornada da Andy no primeiro filme de O Diabo Veste Prada, uma coisa fica muito clara. Ela não estava só trabalhando em uma revista. Ela estava sendo transformada tanto esteticamente quanto profissionalmente e pessoalmente. No começo, ela era uma jornalista iniciante, completamente deslocada, que não entendia e nem fazia questão de entender o universo da moda. Mas aos poucos, ela vai se adaptando ao todo significado da running. Só que essa transformação tem um preço. E é exatamente por esse preço que ela estava pagando que ela toma a decisão de deixar de ser assistente da toda-poderosa Miranda Priestly. Em O Diabo Veste Prada 2, vemos que a Andy consegue trilhar o seu caminho no jornalismo. Ela vira uma grande jornalista investigativa e um dos grandes problemas de quando ela trabalhava na Running lá no primeiro filme era em não sentir que estava fazendo algo útil. Ela achava que tudo isso que era feito lá na revista era totalmente fútil. Por que ninguém está pronto? Aqui, decisão difícil. São tão diferentes. Qual é a graça? Então, logo nos primeiros minutos dessa nova história, vemos que a sua carreira, por longos anos, esteve mais alinhada àqueles valores que ela tinha lá no primeiro filme. Mas daí surge um problema. O filme se passa 20 anos depois do filme anterior, e em 20 anos o jornalismo mudou muito. As redes sociais passaram a ser uma fonte de informação, seja ela qual for. E o jornal em que a Andy trabalha opta por uma demissão em massa para cortar custos. O filme usa dessa decadência do jornalismo tradicional para levar a história adiante. O que eu mais senti falta de quando eles exploram essa decadência, dos meios de comunicação mais tradicional é falar sobre as IAs. Acho que o maior problema são como as empresas estão utilizando elas. Como, por exemplo, grandes editoras de livros estão começando a usar capas utilizando inteligência artificial para não precisar pagar um capista. E eu tô falando disso, da inteligência artificial, porque o filme não foca nessa questão. E já que ele se propõe a falar da decadência do jornalismo, eu senti falta dele falar um pouco mais sobre esse assunto. O engraçado do filme tratar desses casos de demissão em massa é que ele é produzido pela Fox e a Fox agora pertence ao Rato Mercenário. E recentemente a Disney teve demissão em massa, que vai afetar principalmente o que? A mídia tradicional. O que acontece com a Andy logo no começo do filme está entrelaçado ao que está acontecendo com a Runway. No primeiro filme, que se passa lá em 2006, as pessoas liam revistas, não só na ficção como na vida real. Mas pelas mudanças tecnológicas e pela transformação do mundo sobre como consumir conteúdos, ela precisa se moldar. E para sobreviver, a Runway acaba focando na parte digital, mas o que importa na era digital são as métricas, ou seja, são os números, e nesse quesito a revista tá indo de mal a pior. Basicamente, a Runway sobrevive mais pelos anúncios das marcas de luxo do que pelos seus leitores ou pelo seu engajamento nas redes sociais. E é nessa situação do desgaste do jornalismo impresso, sobre as mudanças tecnológicas, em como a era digital mudou a forma de se fazer conteúdo, é que os caminhos da Andy e da Miranda se cruzam outra vez. Miranda? Já estava na hora. Se
anteriormente a Andy precisou se adaptar ao mundo da Miranda, agora meio que acontece o contrário. Miranda Priestly sempre foi um símbolo do poder absoluto dentro da moda. Ela não seguia as tendências, ela criava as tendências. E esse tipo de poder dependia de uma coisa muito específica: controle. Controle sobre o que era publicado e o que era ou quem era considerado relevante. E agora o poder de influência não está mais centralizado nas mãos das grandes mídias. Existem dois caminhos possíveis para Miranda. Um onde ela tenta manter a sua relevância em um mundo que não segue mais as suas regras, e outro onde ela consegue mais uma vez se reinventar. E se tem uma coisa que o primeiro filme diz sobre a Miranda, é que ela sempre está um passo à frente. Mas nesse segundo filme, ela está uns 2 passos atrás. Quando o encontro da Andy e da Miranda finalmente acontece, é porque a Andy foi demitida do emprego anterior, como eu já comentei, e ela volta para Runway, só que agora como editora. Ela é contratada para mudar a imagem da revista, já que a Miranda se envolve em uma polêmica e isso balança a sua credibilidade, e também para conseguir atrair mais público para a revista. E nessa tentativa de conquistar o público das redes sociais, a Running meio que acaba perdendo os leitores que ela já tinha. A Andy, ela tem umas ideias que abraçam um pouco mais a diversidade e que faz a linha editorial da Running dar uma mudada. Acho que até requer um tempo para poder conseguir fazer algo que una esses dois públicos e agrade tanto o público antigo quanto o novo. O problema é que elas não têm esse tempo. Então, no primeiro filme, a relação das duas é totalmente desequilibrada. Anos depois, essa dinâmica deveria ter mudado muito, mas também não é isso que acontece. A Andy não deveria mais ser aquela garota insegura, mesmo que ela ainda queira, de certa forma, a aprovação da Miranda. Ela tem agora experiência de vida, experiência na carreira, ideias que podem ser boas se forem bem aplicadas e que vão ser usadas com a Miranda querendo ou não, até porque ela foi contratada para isso. E agora a história da Andy não deveria mais ser sobre como sobreviver a Miranda. Deveria ser sobre sobreviver a Miranda e sobre ter uma nova posição naquele trabalho. Então, claro que seria muito mais interessante ver como para Miranda é difícil abrir espaço para mudanças. Ainda mais que as ideias dessas mudanças vêm de uma pessoa que até 20 anos atrás era sua assistente. Só que esse espaço é aberto até que com bastante facilidade. Para mim, a personagem da Meryl Streep está bem menos pulso firme e megera do que no filme anterior. E é esse traço tóxico da Miranda de sempre querer as coisas do jeito dela, custe o que custar, que fez dela uma personagem tão memorável. Eu não acho que a Miranda ela foi mais maleável nessa segunda parte da história porque aprendeu alguma coisa com o passar dos anos. Eu acho que deve ter sido uma escolha de roteiro. E eu senti falta disso, dessa Miranda que te humilha com o olhar ou com palavras mesmo. E teria sido muito legal ver esse conflito de gerações e até ver o aluno superar o seu mestre. Em paralelo a tudo isso, a trama mostra mais sobre a vida pessoal da Miranda, da Andy e da Emily. Só o Nigel, que não tem vida social, ele só vive pra orbitar em volta da Miranda. E agora a Miranda ela tá casada com outro homem. Diferente do que foi exposto no primeiro filme com outro marido, o atual não acha ruim dela querer continuar tendo uma carreira de sucesso, mesmo ela já tendo uma carreira de sucesso. Já a Andy, ao longo dos anos, ela deixou muito da vida pessoal de lado para se dedicar à carreira. Ela não tem namorado, ela não se casa, ela não constitui família, e isso não parece ser uma questão para ela. Mesmo se dedicando muito ao Runway, a Andy ganha um par romântico, um cara legal até, bem melhor do que aquele do primeiro filme. E uma coisa que eu achei legal nessa segunda parte da história é que não tem o dilema sobre a mulher ter que escolher entre o par romântico, a família ou ter que deixar de lado o trabalho. Não são esses conflitos que fazem a história girar, como aconteceu muito na primeira parte. Muitas pessoas criticam a Miranda sobre seu comportamento por só pensar em trabalho, como aconteceu
amadureceu muito no primeiro filme, em como ela é uma megera, e ela é tudo isso mesmo, mas ao mesmo tempo eu entendo que ela teve que ser assim para que no mundo que ela estava inserida quando começou a sua carreira, que é comandado majoritariamente por homens, não a engolisse. E um homem na mesma posição da Miranda, com os mesmos comportamentos e até comportamentos piores que beiram ao criminoso, seria considerado fodão. Por essas coisas que para mim a Miranda, ela não é a vilã do filme. Além do capitalismo, esse filme não tem vilões. Teve que uma Miranda correr para que uma Andy pudesse andar. E aqui eu nem tô falando se os métodos da Miranda foram bons ou ruins ao longo da sua trajetória. Só tô dizendo que ela fez o que dava para ser feito e o que ela precisava fazer para chegar onde ela queria. E dá para ver um pouco disso na Andy. Dá até para ver na Emily, com a diferença de que a Emily quer o sucesso, mesmo que os métodos para chegar até ele seja ser um pouco alpinista social. E falando da Emily, ela casou, teve filhos e se separou. Ela não é nem um pouco maternal. E quando mostra essa parte das vidas pessoais, é que a gente vê que as Emily seguiram os ensinamentos da sua mentora. A Andy e a Emily se inspiram tanto na Miranda que até na vida pessoal elas têm as suas semelhanças. O filme tem algumas reviravoltas e eu não encontrei um meio de falar sobre essas reviravoltas sem dar spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, recomendo que pule essa parte do vídeo ou que volte aqui depois que assistir o filme. No primeiro filme, a Miranda ela já tinha ganhado uma promoção e para isso ela passou por cima do próprio Nigel. Nessa segunda parte, ela está prestes a atingir o nível mais alto dentro da hierarquia da revista. Ela pode ser a editora-chefe global da Runway. E claro, ela vai fazer de tudo para conseguir esse cargo. O problema é que o dono do grupo do qual a Runway faz parte morre e tudo fica pro filho dele. E o que aconteceu no jornal da Andy pode estar prestes a acontecer na Runway. O herdeiro, que nunca sequer ligou pro grupo ou pra revista, ele quer cortar gastos. Ele não tá preocupado com a qualidade do que vai ser entregue. Tudo que ele quer é retorno rápido. E a Andy, ela fica sabendo disso porque a assistente dela grava uma conversa entre o herdeiro, a Miranda e toda uma turma que foi contratada para fazer essas mudanças na revista. Nessa parte da conversa eu esperei muito que a Miranda humilhasse o herdeiro, que é um grande de um pateta, mas isso não aconteceu. E aí a Andy fica preocupada em perder o emprego na Runway e ela bola um plano. Para concluir esse plano, ela pede a ajuda da Emily. Nesse segundo filme, a Emily não trabalha mais na Runway, agora ela é um grande nome da publicidade da Dior e está namorando um cara trilhardário. O plano é basicamente o namorado da Emily comprar apenas a revista e manter as coisas do jeito que estão. O problema é que, diferente da Andy, que tem uma certa admiração pela Miranda, a Emily tem mágoa. Ela quer ser a Miranda. Ela quer ter o lugar da Miranda. E quando o plano da Andy chega até a Miranda desmascara a Emily. E é aí que a gente fica sabendo que a Miranda fez com a Emily a mesma coisa que ela fez com o Nigel no primeiro filme. Então, para que não tivesse o risco da Emily substituir a Miranda em algum momento, ela mexe os seus pauzinhos e faz a Emily ir parar na Dior. Com essa revelação, outro plano é colocado em prática. Lá no começo do filme, a Andy consegue uma entrevista com a Sacha Burns. A Sacha é uma mulher influente que é considerada o santo graal das entrevistas, pois ela não dá entrevistas há muitos anos e todo mundo quer saber como anda a vida pessoal dela. Essa entrevista só é concedida porque a Sacha gosta e se identifica com a linha editorial que a Runway começa a seguir quando a Andy assume como editora. E essa entrevista foi o que deu um grande respiro para a revista e que confirmaria a Miranda como editora global antes do dono do grupo morrer. Para melhorar a história, a Sacha é ex-esposa do namorado da Emily. Esse outro plano é a Sacha comprar não apenas a Runway, mas todo o grupo do qual a revista pertence. E o plano dá certo, a Miranda consegue o que ela tanto queria e a Andy também consegue continuar no seu emprego na Runway. O Diabo Veste Prada 2
é divertido, ele se atualizou bem em vários assuntos. É muito bom ver a Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci e a Emily Blunt juntos de novo, mas tem alguns pontos que eu quero ressaltar antes de encerrar esse vídeo. Gostei muito de ver como a Indy percebe que ela ainda pode ser uma jornalista influente e chegar até as pessoas mesmo falando de moda, coisa que nem sequer passava na cabeça dela no primeiro filme. E isso mostra que ela amadureceu com o passar dos anos. Mas ao mesmo tempo que tem esse amadurecimento, na frente da Miranda ela age muito como uma boba. E no primeiro filme não era assim. Eu gostava do jeito meio debochado dela perto da Miranda. Agora a Indy volta para Runway em outro cargo, um cargo muito maior. Ela tá responsável de levar a revista a outro patamar e queria ter visto ela se impor mais na frente da Miranda. Além das referências ao primeiro filme de O Diabo Veste Prada, tem referência da história que inspirou o livro, que posteriormente virou o filme. Um dos assuntos abordados na trama é o fato da Andy pensar em escrever um livro sobre a Miranda. E caso você não saiba, o livro de O Diabo Veste Prada foi escrito pela ex-assistente da Anna Wintour, que foi editora-chefe da Vogue. Esse segundo filme tem menos glamour do que o primeiro, os looks dessa sequência não são tão exuberantes, a questão da moda, ela fica em segundo plano e ele pega muito na nostalgia, né, que é o que vende hoje em dia. E apesar desses pontos que eu comentei, eu adorei o filme. Agora eu quero saber de você. Você já assistiu O Diabo Veste Prada 2? Comenta aí se você gostou, o que faltou, o que não te agradou. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no meu canal. Eu fico por aqui. Um beijo e tchau!